Bom dia, boa tarde, boa noite. Pastores santos? Só se for no bolso, a fé milionária e a política do dízimo dourado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e até os que clicaram aqui por puro ódio no coração. Bem-vindos de volta ao Na Fé com Ironia. Esse canal que mistura Bíblia, filosofia, ironia e, de vez em quando, uma pontinha de desespero brasileiro. Porque, convenhamos, ser brasileiro já é uma penitência. Se a vida é uma via sacra, a gente está sempre preso na estação do corrupção e engano. Obrigado a você que voltou aqui, que não desistiu nem depois de saber que o dízimo de alguns anda circulando mais em Brasília do que na caixinha da igreja. Hoje o tema é espinhoso, mas delicioso de mastigar. Pastores corruptos na política. Ou, como diria Nelson Rodrigues, é a tragédia brasileira em sua forma mais caricata. O santo que cheira a enxofre e o político que finge ser apóstolo. Um episódio ilustrativo. Imagine a cena. Uma assembleia lotada, o microfone chiando, o pastor engravatado suando mais que vendedor de Bíblia no sertão. Ele abre o livro sagrado, cita o profeta Isaías, promete bênçãos sem medida, mas nos bastidores, troca cartão de visita com o empreiteiro e negocia verba de gabinete. É a comunhão do pão. Só que o pão é público e está sendo repartido entre cúmplices. Não é ficção, meus caros. É Brasil. Tivemos o caso dos pastores lobistas do MEC, Gilmar Santos e Arilton Moura, investigados pela Polícia Federal por intermediar verbas do Ministério em troca de propina para prefeituras amigas. Prefeitos relataram no Senado que os homens de fé pediam até barra de ouro como oferta especial. Uma espécie de dízimo versão Banco Central. Fonte: CNN Brasil, Carta Capital, Metrópolis. E como esquecer de Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal, ex-prefeito do Rio, que já foi condenado por improbidade e tornou-se inelegível em decisão do TRE. O homem que pregava a santidade de púlpito e fazia da máquina pública uma sacristia eleitoral. Fontes: Agência Brasil, Carta Capital, Veja. Ou ainda o pastor Everaldo, aquele mesmo que batizou Jair Bolsonaro no Rio Jordão, preso em operação contra a corrupção na saúde do Rio de Janeiro. O batismo foi em água corrente, mas a vida política dele pareceu mergulhar no esgoto. Fonte: Metrópolis, O Globo. Esses não são personagens de novela da Globo, nem figuras inventadas por um romancista bêbado. São fatos documentados, manchetes que qualquer um pode encontrar. A Bíblia já dizia em Ezequiel capítulo 34: Ai dos pastores de Israel que a si mesmos se apacentam. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Pois é. Aqui, o rebanho paga o imposto, o dízimo e ainda financia a festa. Ironias da fé e da política. É curioso notar como a teologia da prosperidade se encaixa como luva na política brasileira. Promete-se riqueza instantânea em troca de fé, exatamente como o político promete paraíso social em troca de voto. Em ambos os casos, a conta chega para o povo. Olavo de Carvalho, em sua acidez habitual, já dizia que a corrupção no Brasil não é só desvio de verba, mas desvio de consciência. Um povo que acredita que pode comprar milagre com R$100 de oferta, também acaba acreditando que pode mudar o país votando num Messias de palanque. Roger Scruton lembraria que a verdadeira religião é a que preserva a ordem moral e a beleza do mundo, não a que alega transformar púlpito em caixa registradora. Chesterton, com seu humor inglês, já diria que quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, não passam a acreditar em nada. Acreditam em qualquer coisa. Inclusive em pastor vendendo vaga no céu e ao mesmo tempo negociando emenda parlamentar. E o povo, coitado, se apega a essa ilusão. Como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a fé vira emplastro Brás Cubas, promete curar todos os males, mas só serve para enriquecer o inventor. A engrenagem cultural e política há uma frase de Shakespeare em Medida por Medida.
Alguns nascem grandes, outros alcançam a grandeza e outros têm a grandeza imposta sobre eles. No Brasil, há uma quarta categoria: os que compram a grandeza com verba pública e santidade de fachada. O escândalo dos pastores lobistas do MEC mostrou que, enquanto professores mal pagos se viravam para comprar giz, homens engravatados negociavam propina em nome de Deus. O apóstolo Paulo já alertava em sua carta a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui, meus amigos, a raiz cresceu, virou árvore e já deu frutos podres em Brasília. A Igreja Universal, por exemplo, já enfrentou inúmeras denúncias de lavagem de dinheiro e transferências milionárias para paraísos fiscais, segundo reportagens investigativas do Intercept e Poder 360. Edir Macedo sempre negou as acusações, mas o rastro de polêmica é mais grosso que o óleo ungido vendido em garrafinha. Fontes: Intercept Brasil, Poder 360, Carta Capital. Esses escândalos não são exceção. Eles revelam uma engrenagem cultural, a mistura de fé com política, que deveria ser um sacramento de cuidado, mas virou um balcão de negócios. Reflexão filosófica. Burke dizia que a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Ora, quando um pastor desvia dinheiro da educação ou da saúde, ele não rouba apenas dos presentes. Ele quebra o contrato com as gerações futuras. Ele condena crianças que ainda nem aprenderam a ler a viver num país onde até o dízimo foi sequestrado pela corrupção. C.S. Lewis lembrava que o maior truque do diabo é convencer-nos de que o mal é apenas uma questão de opinião. Assim, quando um pastor é flagrado em corrupção, logo surgem fiéis dizendo: ninguém é perfeito, o ungido não pode ser tocado. E assim, o mal se traveste de virtude. É como em Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov: se Deus não existe, tudo é permitido. No Brasil, se o pastor é ungido, tudo é permitido. Até barra de ouro. Referências culturais e jornalísticas. Os jornais já se cansaram de repetir: pastores envolvidos em escândalos do MEC, pastores presos em operações da Polícia Federal, igrejas investigadas por lavagem de dinheiro. Fontes: CNN, Metrópolis, Carta Capital, Agência Brasil. É como no cinema de Glauber Rocha, uma mistura de messianismo e exploração. O povo com fome não quer saber de teoria, quer milagre. E o pastor político oferece o milagre mais brasileiro de todos: promessa de futuro sem nunca entregar presente. Enquanto isso, os templos viram palanques e os palanques viram templos. A fronteira entre fé e política desmorona. E o que sobra é a caricatura do evangelho, transformado em santinho de eleição. Conclusão. E aqui chegamos, meus caros, ao ponto final, que é, na verdade, um ponto de interrogação. A Bíblia nos lembra, no Evangelho de João, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas e quando a verdade dói? Quando ela mostra que os pastores que deveriam cuidar do rebanho estão comendo a lã e vendendo a carne no açougue da política? A moral da história é simples e dura. Fé sem crítica vira fanatismo, e política sem moral vira assalto à mão ungida. Pergunto a você, espectador: até quando vamos aceitar que o púlpito seja trampolim eleitoral e que o voto seja trocado por promessa de milagre? Até quando vamos achar normal que pastores sejam presos com mala de dinheiro e ainda assim continuem sendo tratados como ungidos intocáveis? Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva e deixe seu comentário. Na sua opinião, existe salvação para a política brasileira quando até os pastores caem em tentação? E eu encerro com uma última ironia. Se Jesus expulsou os vendilhões do templo, imagina o que ele faria com alguns pastores em Brasília. Até a próxima, aqui no Na Fé com Ironia.